Saudações, eu sou o professor Charles Camelo. Nessa videoaula nós falaremos sobre o que é geografia, qual a sua importância e qual o seu objeto de estudo. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Senhores, vamos a uma breve introdução sobre o que é geografia. A geografia, ela é o estudo do espaço geográfico, ou seja, ela é o local onde vivem os seres humanos, a superfície terrestre. Então, o ser humano, ele vive, no espaço geográfico, e esse espaço geográfico nós chamamos ele de superfície terrestre. Só que para complementar melhor a nossa resposta, nós podemos definir o que é o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ele não é apenas o local onde mora a sociedade humana, mas o espaço geográfico é uma realidade que a cada momento é reconstruída pela atividade do ser humano. Então, o espaço geográfico é um espaço que é construído e reconstruído constantemente pelo ser humano. Então, ou seja, porque quando nós estudamos a paisagem, nós temos vários tipos de paisagem. Nós temos ali a paisagem natural, que é caracterizada pelo domínio da natureza, a paisagem cultural, que é aquela produzida pelas sociedades humanas, e a paisagem geográfica, ou propriamente o espaço geográfico, que é o espaço formado ali por elementos naturais e elementos culturais. Ok? Nesse slide nós vamos começar com o histórico a respeito do conceito da geografia. Bem, senhores, a palavra geografia ela foi criada por um filósofo grego chamado Eratóstenes. Esse filósofo ele viveu no século III a.C. e ele foi o diretor da Biblioteca de Alexandria. E daí, no entanto, quando a geografia ela surge na antiguidade, ela até certo ponto ela era associada a outras disciplinas. Então, até o século XIX, era muito comum que o campo de estudos da geografia incluíssem conhecimentos de outras disciplinas, como, por exemplo, a astronomia, geologia, economia, sociologia, história. Então, praticamente a geografia, como ciência moderna, ela se fundamenta apenas no século XIX. E também, dentro desse processo, a geografia científica, ela, de certa forma, como ela se fundamenta no século XIX, ela acaba sendo ali baseada em trabalhos de campo, em uso da lógica e na ligação entre os fatos estudados. Então, a geografia moderna, como o próprio termo já diz, ela alude ao método científico moderno, aquele surgido na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, baseado em explicações racionais. Ok? E além disso, senhores, nós temos que levar em conta que a geografia ela possui diferentes aspectos: o aspecto teórico e o aspecto prático da geografia, conforme nós iremos estudar no próximo slide. Ok? Conforme a explicação do slide anterior, a geografia ela sempre apresentou dois aspectos: um aspecto teórico e um aspecto prático ou estratégico. Vamos analisar as diferenças entre ambos os aspectos. O primeiro aspecto, que é o aspecto teórico, ele refere-se aos conhecimentos sobre o mundo como um todo, o que nós chamamos hoje de geografia geral.
e aos estudos sobre um determinado local ou região do globo terrestre. Esta seria a geografia regional. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula sobre globalização, sobre blocos econômicos, essa aula iria referir-se à geografia geral, a geografia que envolve o planeta de forma geral. Mas se eu fosse, por exemplo, estudar sobre o Brasil, os aspectos políticos, sociais e econômicos, eu estaria estudando apenas uma região, né, do continente americano, ou seja, geografia regional. E por fim, nós temos o aspecto prático ou aspecto estratégico. O aspecto estratégico, ele refere-se à utilidade prática para o Estado, para os fins militares, para as empresas e indivíduos em geral. Então, o aspecto estratégico, ele é muito associado ao estudo da logística. Então, como quando uma grande empresa ou um grande comércio, ele vai se estabelecer, ele sempre procura uma região com uma infraestrutura para servir a esse grande empreendimento. E esses dois aspectos, o aspecto teórico e o aspecto prático-estratégico, eles foram, né, descritos pelo geógrafo romano chamado Estrabão, que viveu no século I a.C. Então, segundo Estrabão, a geografia apresenta dois aspectos: o aspecto teórico, que é o conhecimento do mundo como um todo ou de uma região, e o aspecto estratégico, que é a utilidade prática para o Estado, para fins militares, para fins empresariais ou indivíduos em geral. Ok, senhores? Nesse slide nós vamos falar sobre a especialização dos saberes e sobre como surge o método científico ou propriamente a ciência moderna. Então, conforme eu havia explicado no início desta aula, foi somente no século XIX que a geografia tornou-se uma ciência específica separada das demais áreas, como filosofia, astronomia, geologia, história, sociologia, economia. E além disso, com essa separação da geografia das demais ciências, acabou ocorrendo, né, que a geografia ela se especializou e passou a ter um campo de estudos mais restritos e passou a ocupar-se especificamente do espaço geográfico. Mas nós temos que levar em conta, né, que a chamada geografia científica, para que ela pudesse se fundamentar, teve, né, que ocorrer antecedentes. E praticamente os precursores da ciência moderna, conforme nós já estudamos em história, foram dois grandes cientistas. Esses cientistas eles foram responsáveis pela criação do chamado método científico, que começou a ser elaborado nos séculos 17 e 18. E esses dois cientistas, né, são Galileu Galilei e Isaac Newton. Então, nos slides a seguirem, nós vamos verificar a contribuição de cada um para o campo científico e as principais características de cada um dos cientistas. Ok? Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele costuma ser considerado o primeiro cientista moderno, porque ele deixou de lado toda a hipótese teológica e procurou investigar a origem das coisas através de argumentos racionais. Dentro desse processo, ele inventou o telescópio e ele comprovou que as teorias de Nicolau Copérnico a respeito do Sol, que o Sol era o centro do universo e não a Terra, era verdadeira.
E com isso, né, conforme nós já estudamos história, ele teve que, no caso, negar todas as suas teorias, pois ele havia sido, né, pressionado pela Inquisição. Então, Galileu Galilei é considerado, de certa forma, o primeiro cientista moderno, por causa que ele deixou de lado o chamado saber especulativo, o famoso eu acho, para o advento do método científico, o método ver para crer. Então, ou seja, aquilo que eu não posso comprovar, ele deixa de ser um saber científico para ser um saber especulativo. Ok? E o próximo que nós vamos analisar é Isaac Newton. Isaac Newton, ele foi um grande sistematizador dos conhecimentos físicos e astronômicos da sua época. E dentro desse processo, Newton ele cria a teoria da gravitação universal. Essa teoria da gravitação universal consiste no seguinte método: matéria atrai matéria na razão direita da sua massa e inversa a sua distância. Então nós temos que entender que dentro desse processo, de certa forma, Newton ele teve uma contribuição significativa a respeito deste processo. Ok? Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele costuma ser considerado como o primeiro cientista moderno, porque Galileu ele deixou de lado o pensamento teológico e procurou investigar a ordem das coisas através de argumentos racionais. Galileu Galilei ele foi o precursor do chamado método científico, que consiste na máxima ver para crer. Então, ou seja, aquilo que eu não posso ver, que eu não posso comprovar cientificamente, esta coisa ou ideia, ela deixa de ser um saber científico, passa a ser um saber especulativo. E além disso, Galileu Galilei ele inventou o telescópio e comprovou que a teoria de Copérnico, a chamada teoria heliocêntrica, que dizia que o Sol era o centro do universo e não a Terra, estava correta, e que a teoria geocêntrica defendida pela Igreja Católica, aquela teoria que dizia que a Terra era o centro do universo, estava errada. Porém, ele foi pressionado pela Inquisição a abandonar suas ideias científicas e se retratar-se, ou seja, afirmar publicamente que ele estava equivocado, senão ele iria ser condenado. Ok? Isaac Newton. O Isaac Newton ele foi um grande sistematizador dos conhecimentos físicos e astronômicos da sua época. E ele realizou uma síntese sobre o universo e sobre as suas leis. E dentro desse processo, Newton ele criou a teoria da gravitação universal, segundo a qual matéria atrai matéria na razão direta da sua massa inversa à sua distância, o que explica não só o fato de alguns astros girarem ao redor dos outros, como também o de objetos caírem sobre a superfície da Terra quando lançados ao ar. E dentro desse processo, Isaac Newton, ele de certa forma revolucionou a ciência. Então, Newton e Galileu, eles consolidaram definitivamente a racionalidade ou o método científico para explicar a natureza e o universo através das suas próprias leis ou dinâmica. Ok? Então, dentro desse processo, para nós concluirmos sobre essa
especificação dos saberes quando nós analisamos um fato ou analisamos um fenômeno, por exemplo, sem uma comprovação, esse fato ou fenômeno está ali relacionado ao saber especulativo, porque o saber especulativo não possui muita credibilidade, não possui uma base sólida de sustentação. Já o saber científico, ele exige um rigor, uma comprovação dos fatos e dos fenômenos. Então, se nós quisermos compreender algum fenômeno natural ou social, temos que usar sempre os métodos científicos e não os métodos especulativos. O método especulativo é o famoso eu acho. Ok, senhores? Nesse slide nós falaremos sobre o surgimento da geografia moderna no século XIX, com base nos estudos de Humboldt e Ritter. Então, dois estudiosos germânicos do século XIX são considerados os criadores da geografia moderna ou científica. Eles são Alexander von Humboldt e Carl Ritter. Carl Ritter e Humboldt, eles produziram importantes trabalhos de pesquisa no estudo da geografia. Então, no caso, de certa forma, quando nós estudamos a geografia física relacionada aos fenômenos naturais, o grande precursor desse campo foi Humboldt. E da geografia humana, o Carl Ritter. Ok? Então vamos analisar as contribuições de cada estudioso para o campo geográfico. Ok, senhores? Alexander von Humboldt, ele foi um viajante incansável e ele conheceu todos os continentes. E sempre nas suas viagens ele procurava recolher informações procurando integrá-las, formando um conjunto de fenômenos interligados da geografia física. E dentro desse processo, o Humboldt, ele percebeu que a natureza não é algo estático ou eterno. A natureza está em constante mutação. E dentro desse processo ele observa também que ocorreram mudanças climáticas e geológicas sobre a superfície terrestre e que todos os aspectos da natureza não existiam sempre da mesma forma. Tanto que os trabalhos de Humboldt a respeito da geografia física influenciaram o naturalista inglês Charles Darwin, o criador da teoria da evolução. Carl Ritter. O Carl Ritter, ele já tinha um método de trabalhar diferente de Humboldt. Por quê? Porque o Carl Ritter ele trabalhava com base em pesquisas bibliográficas, separando a verdade da ficção. E dentre as características dos trabalhos de Ritter, ele sempre procurou relacionar a atividade humana com o espaço geográfico. Então é por isso que ele é considerado o pai da geografia humana. E além disso, Carl Ritter ele relacionou o domínio progressivo que a humanidade exerce sobre a natureza graças à tecnologia. E para concluir a nossa aula, nós podemos concluir que a construção da geografia moderna ela só pode ocorrer no momento em que praticamente toda a superfície terrestre havia sido conhecida, mapeada e estudada. Então isso foi, de certa forma, ocorreu somente no século XIX, porque no século XIX, com os aperfeiçoamentos, principalmente no campo dos transportes, com a utilização ali da tecnologia a vapor, houve, de certa forma, um encurtamento das distâncias, o que permitiu um maior conhecimento de áreas remotas do planeta Terra. Eu agradeço a todos por esta aula, agradeço a você que está assistindo e até o próximo episódio.